Do que você está com medo? Todos nós, em algum momento da vida, temos medo, em maior ou menor escala. E talvez você esteja agora tendo que enfrentar o medo. E se esse é o seu caso, fique nesse vídeo, que hoje vamos falar exatamente sobre isso. Como você pode enfrentar o medo. E se você não me conhece, eu me chamo Juan. E por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu gostaria de perguntar, antes de mais nada, do que você tem medo e o que você tem feito para enfrentá-lo. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Como enfrentar o medo. Você já parou para pensar o porquê você sente medo? Por que algumas pessoas têm medo do escuro? Outras pessoas têm medo de altura, como eu, por exemplo. Outras têm medo de alguns animais e outros não. Se cada uma pessoa tem um medo diferente, as causas também são diferentes. E identificar e compreender as causas para o medo é o primeiro passo para que você possa enfrentá-lo com mais eficiência. Ao investigar as causas do medo, é possível descobrir padrões, de comportamentos e crenças limitantes e também experiências passadas que estejam contribuindo para que você tenha essa sensação de medo. Com essa compreensão mais profunda, é possível trabalhar na causa raiz do problema. E é exatamente isso que nós vamos buscar hoje. Precisamos também buscar um apoio adequado, desenvolver estratégias eficazes para que possa lidar com o medo de forma mais assertiva e positiva. A autoconsciência e a autoanálise são primordiais, ferramentas fundamentais e poderosas para que você possa identificar e compreender quais são as causas do medo e dar os primeiros passos rumo a essa superação. O grande problema não é você sentir medo, e sim você deixar ele te parar. Todos nós, na nossa vida, sentimos medo de alguma coisa em algum momento, com maior ou menor proporção, em maior ou menor intensidade. E, de certo modo, o medo é o que nos manteve vivos até hoje. O nosso cérebro, ele programou o medo para nos tirar de situações adversas. Então o medo serve para isso, serve para proteção. Mas às vezes o nosso cérebro está tentando nos proteger de algo que é irreal. E é aí que mora o grande perigo. Por isso, toda vez que o medo vier, você tem que analisar se o perigo é real ou somente imaginário. Como eu posso minimizar os riscos? Como eu posso vencer esse medo? Você tem que fazer essas perguntas a você. Deixa eu te perguntar, você acha que o menino Davi, ele teve medo quando estava frente a frente com um gigante que confrontava toda a nação de Israel? Mas antes dele vencer a luta, ele venceu o primeiro medo. Tem lutas que, para você vencer antes, você tem que vencer o medo, que talvez seja o seu maior adversário, seja aquilo que mais está te parando, te imobilizando nesse momento. Talvez a luta não seja tão grande quanto o medo que você sente dela. Você precisa vencer. A resiliência é um antídoto para o medo. Quando nós desenvolvemos uma resiliência, fortalecemos a nossa capacidade de gerir as nossas emoções, manter a calma sob pressão e encontrar as soluções criativas e adequadas para os problemas que surgem em nosso caminho. Isso nos permite enfrentar o medo com mais equilíbrio e confiança, evitando que ele se torne uma barreira intransponível para os nossos objetivos. Manter-se resiliente ajuda-nos a enxergar o medo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, ao invés de uma real ameaça paralisante. Nos desafia a sair da nossa zona de conforto, superar os nossos limites e descobrir a nossa força interior. Ao praticar a resiliência, podemos transformar o medo em uma fonte de inspiração e motivação para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, permitindo-nos avançar com a determinação e a confiança em direção ao sucesso e à realização pessoal. Como você acha que era o olhar dos guerreiros do exército de Israel
olhando para Davi, aquele menino, e imaginando que ele vai entrar na batalha. Você acha que aquele olhar não foi um olhar de desesperança? Aquele olhar não foi um olhar de você olhar e menosprezar uma pessoa? Mas Davi, ele teve que se manter resiliente, manter o seu coração firme, acreditando que Deus estava com ele e ele ia vencer as batalhas. Então, ainda que as pessoas não acreditem em você, você precisa se manter resiliente para as batalhas que virão à sua frente. Não existe zona de conforto diante de um problema que nos ameaça. Davi não pertencia ao exército de Saul. Ele só tinha que entregar a comida para os seus irmãos e ir embora. Não tinha ninguém com uma zona de conforto maior do que Davi naquele momento. Ele não tinha obrigação nenhuma de enfrentar Golias. Mas o que você precisa entender é que tem coisas que não são sua responsabilidade, mas irão te afetar no futuro. Se Davi não enfrenta o medo e vence Golias, que mesmo sendo um gigante, era muito menor do que o problema que ele enfrentaria lá na frente se aquela batalha não fosse vencida naquele momento, se ninguém enfrentasse Golias. Então, se você vencer o medo agora e enfrentar os gigantes na sua frente, vai te poupar de enfrentar gigantes ainda maiores no futuro. Aquilo que você não vence hoje, amanhã se torna muito maior por não ter enfrentado agora. As armas para você enfrentar os gigantes que te põem medo já estão à sua volta. Comece a olhar ao seu redor. Quando Davi foi enfrentar Golias, o rei Saul, ele ofereceu a sua armadura para ele. Mas Davi jamais ia conseguir lutar com algo que ele não estava acostumado, que ele não tinha habilidade a usar. O segredo da sua vitória está nas armas que você já usa diariamente. Não espere ter uma arma nova para enfrentar os seus medos. Aprenda a usar bem as armas que já estão na sua mão, na sua disposição. E eu creio que a arma mais poderosa que está à sua disposição e à disposição de todo mundo hoje é a oração. Estar ligado com Deus. E assim você vai vencer todas as batalhas. Sem isso, você jamais vai conseguir vencer os seus medos de verdade. A grande chave da vitória de Davi foi que ele soube declarar que enquanto Golias vinha contra ele com espadas, lanças, escudos, ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Nada pode resistir a Deus, e se você está com Ele, não há o que temer. Na Bíblia, a expressão não temas aparece 365 vezes, uma para cada dia do ano. E se você estiver com Deus, ninguém poderá te resistir. Então, não temas. Há uma recompensa para quem vence o medo. Davi pôde celebrar a vitória e recebeu a real recompensa. Então, celebre as vitórias hoje, que elas sirvam de lembranças para quando o medo vier, novamente, você não olha para trás e lembrar: eu já venci isso no passado e nada pode me parar. Então o medo pode ir embora agora, porque eu vou vencer. Porque até aqui o Senhor me ajudou e me sustentou, e Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Então, traga à memória aquilo que te traz esperança. Olhe para trás, para as vitórias que você venceu, para as lutas que você passou, que no momento que você estava passando você achou que aquilo ia te destruir, mas que hoje isso te sirva de combustível para que você possa enfrentar as lutas que está passando hoje e não ser paralisado pelo medo. Chegou o tempo da sua vitória, chegou o tempo do novo de Deus na sua vida. Então nunca abaixe a cabeça para o medo. Levante-se, siga em frente. Chegou a hora da sua vitória. Eu gostaria que você pudesse nos contar qual foi uma grande vitória que no momento você achou que ia perder, que não ia conseguir vencer, mas você venceu. Para que isso nos dê esperança e dê esperança a outras pessoas também. Compartilhe a sua história. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Envie essa mensagem e quais foram os medos que você venceu e que isso trouxe esperança para outras pessoas.